Olá, sejam bem-vindos a Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcorn. E vocês estão ouvindo o primeiro podcast feminista vegano do país. Não teve. Calma, tem que falar isso alto, né, Thaís? Fiquei esperando. Não teve o Ru. Gente, isso foi a nossa primeira apresentação no dia 12 de abril de 2018. Na verdade, a gente gravou dia 8 de março, né? A gente gravou no Dia da Mulher. Isso foi quando lançou, né? Essa data que eu falei foi quando lançou. A gente gravou um tanto antes. Mas assim, quem eram essas pessoas? Onde elas estão agora? Sérias. É porque o livro é sério, né? Não, porque a gente tava nervosa pra caramba, morrendo de vergonha. Finge, Thaís, finge. Finge naturalidade. Não, hoje é o episódio pra não fingir naturalidade, a gente falar dos processos. E como que foi da gente chegando até aqui. Então a gente vai aproveitar esse momento de quase final de ano já, 42 dias pra acabar o ano, quando a gente... Não, 43, né? Hoje? Hoje 42. Quando lançar, vamos voltar 42 dias pra acabar 2019. Ainda não é o episódio o último do ano, ainda tem muita coisa. Mas, aproveitando esse clima, a gente resolveu ir lá atrás e aproveitar disso pra rever nossa trajetória e junto com vocês. Então, a gente vai trazer uns comentários que vocês vieram fazendo ao longo desse tempo. E a gente quer dar um pouco de risada, né? Um pouco de risada e também aprender com o que a gente mesmo falou, com o que as convidadas maravilhosas falaram até aqui. Então esse episódio é um episódio de comentar, relembrar, tentar não tirar sarro, tentar ter respeito por esses momentos, esses episódios todos que foram um total de 53. Esse é o 53. Esse é o 54. Esse é o 54. Então fizemos 53 episódios até aqui e acho que muita coisa pra comentar, né? Muita coisa a gente viveu junta, muita coisa já aconteceu dessa Bárbara e dessa Thaís que fizeram essa apresentação tensa, nervosa, tímida, baixinha, que foram as primeiras reclamações que a gente teve, foi vocês falam muito baixo. Eu já recebi essa reclamação de antes do meu Instagram. Você fala baixo. Eu falei, gente, eu não falo baixo se você me encontrar na rua. É timidez, sabe? Vergonha. Quer dizer, eu falo mais baixo pessoalmente do que no podcast, com certeza. Mas, enfim, processos, né, gente? Vamos falar sobre isso. Isso quer dizer que não vai ter mais nenhum tema polêmico até o final do ano? Não! Ou pelo menos não programamos, né? Tá tudo um processo meio confuso. O final do ano é sempre muito confuso. A gente perdeu vários temas que a gente queria gravar até o final do ano por questões de cronograma mesmo, com convidadas. Mas vai rolar e 2020 tá aí, né? Sempre com esse clima de ano novo, vida nova. E a gente vai conseguir fazer um cronograma mais preciso e sem falhas. Sim. E eu vim do cinema, né? E a gente perdia muitas... Isso é praxe pra quem é do cinema, televisão. A gente perde muitos dias de filmagem e gravação por causa de chuva. E isso era um normal da minha vida. Eu nunca imaginei que a gente perderia episódio por conta de chuva num podcast, que é áudio. Mas aconteceu e a gente tinha um rolê marcado e tá chovendo muito aqui em São Paulo. Quer dizer, tá tudo esquisito, né, gente? Eu acho que tá chovendo em qualquer lugar. Brasília aproveita o esquisito de clima pra justificar, pelo menos a minha voz esquisita de quem tá doente há 2 semanas, não tô mais doente, ex-doente, que teve amidalite, teve todos os ites, mas vamos aí com essa voz mesmo, falhando, tossindo aqui, falando pelo nariz, vocês já desculpem, e é isso, bora lá. Bora. Então nesse primeiro episódio, pra quem nunca ouviu aí nosso primeiro episódio, tem muita gente que nunca ouviu o nosso primeiro episódio, né? Teve gente que só escutou uns no meio, assim. O povo já chega onde quando bombou um e ouve aquele, exatamente, né? Alguém indica, ouve esse com a Sandra, ouve esse e tal. Mas a gente aconselha que vocês vão lá no comecinho, que foi muito massa fazer esses 9 episódios só em cima do livro A Política Sexual da Carne. Foi o que fez esse podcast nascer. E a gente estava muito empolgada e ali é bastante conteúdo, porque é todo em cima do livro. Então foi muito... Eu acho que pela primeira vez eu li um livro, assim, realmente estudando, sabe? Na minha vida, óbvio, né? Você tem aquele estudo que a gente tinha que estudar na escola, decorar coisa pro vestibular, decorar coisa pra prova, mas estudar, assim, de detalhar e discutir o que tá fazendo no livro. Tipo um clube do livro, mas era só eu e a Thaís voltar no 300 caso. vezes no mesmo capítulo. Rever, pesquisar mais coisas, essa foi a primeira vez. Então esse foi o grande... Pra mim foi mais desafiador até do que fazer o podcast em si, né? Porque eu já mexo com mídia há muito tempo, essa foi só mais uma mídia que eu tive que aprender. E falar pro microfone, né? Que eu, tímida como ainda sou, mas muito menos do que eu era antes, foi muito difícil, né? Muita vergonha,
muita insegurança mesmo com a minha própria voz. Eu odeio me ouvir, hoje em dia é mais fácil, mas eu odiava me ouvir. Então, pra mim, gravar e depois ter que editar era um sofrimento. E eu acho que fica bem claro, assim, nos episódios, né? Dá pra perceber bastante essa insegurança. E isso é muito legal, uma das coisas que motivou a gente a continuar, e hoje a gente incentiva, veja só, hoje a gente é uma incentivadora de mulheres fazerem seus podcasts. Foi pensar nos primeiros qualquer coisa de qualquer pessoa que hoje a gente acha já muito legal, muito foda. Então a gente, não sei se a gente já sugeriu isso aqui nesse podcast, mas a gente sugere isso pras pessoas. Pega alguém que você admira, do YouTube, por exemplo, ou mesmo de podcast, e vai lá no primeiro. Tirando algumas exceções, é que tem gente que migra de mídia e aí fica tudo muito mais fácil. Não vale nessas pessoas. Não vale em quem já era super grande no Instagram e lançou um podcast semana passada. Essa pessoa já veio com desenvoltura, já veio com estrutura, já veio com até muitas vezes grana. Então não vale, mas pega quem começou mesmo assim, do zero na raça, porque queria. Então, a maioria das vezes a qualidade técnica vai ser pior, você vai sentir na voz insegurança, tremedeira, ou o assunto mesmo não fluir tão naturalmente. Ainda mais que se são duas pessoas, a interação, né, essa coisa de ficar à vontade, conseguir trocar, isso vem com o tempo. Então, se isso é uma coisa, se timidez, insegurança, medo de julgamento, ou achar que não vai ficar tão bom, ou saber que você não faz, não manja fazer tal coisa, ou que sua voz não é boa, se isso for um impedimento pra você fazer um projeto que você tá a fim de fazer, não faça isso, porque passados 1 ano e meio, a gente já é a voz do futuro do quase 2 anos, a gente pode dizer que vale muito a pena vencer essa primeira barreira aí. Sim, você falou uma coisa muito legal, que é essa coisa da sintonia de quem tá gravando, né? Acho que tanto o YouTube quanto o podcast, muita gente que a gente conheceu de podcasts pequenos começam pelo interesse pelo tema, e as pessoas não se conhecem ou não são tão amigas. E isso aconteceu com a gente não era muito amigo. Então essa sintonia e saber quando você ia terminar de falar e eu vou começar a falar sem ficar se interrompendo, sem, né, tipo, vou deixar a Thaís falar o tanto que ela quiser e depois eu falo, sabe? Isso demorou um tempo pra gente pegar, né? No começo eu falava bem menos também, e as pessoas repararam, algumas pessoas repararam isso, assim. Como eu sou mais tímida, fica um pouquinho mais difícil. Mas com o tempo a gente vai soltando e vai melhorando. Ela me chuta aí debaixo da minha fala, para de falar, pelo amor de Deus. Dá uns sinaizinhos, assim. E aí segue. Então, acho que o que a gente pode tirar desse primeiro episódio, mais do que conteúdo, mais do que qualquer coisa, é essa lição, assim, de fazer porque quer fazer, porque acha importante fazer. E principalmente, né, a gente recebe muitas mensagens ou gente que vem falar com a gente que tá a fim de fazer um podcast, e a maioria das pessoas que já procuram a gente, então já vem desse meio de ativismo, quer fazer, mas já quer fazer por uma causa que é muito além do que a própria pessoa, né? Dificilmente alguém chega na gente pra falar, eu quero fazer um podcast da minha vida, basicamente, ou eu quero fazer um podcast porque eu quero bombar, porque eu quero fazer dinheiro, ou porque eu quero ficar famosa. Tá bom que eu acho que ninguém assume isso, se fosse a intenção. Mas não é o caso das pessoas que procuram a gente. Geralmente quer falar de política, quer falar de feminismo, quer falar de veganismo, quer falar dos relacionados que a gente fala aqui por uma coisa maior, né? Sim. E aí, então... Já me perdi no que eu tô falando. Mas aí, então, a gente insiste que o meio, né? Você, a sua voz, isso é um segundo plano, isso é um detalhe. É óbvio que é importante que a gente coloque muito da gente aqui, e é isso que a gente sempre tenta fazer pra conseguir conectar com quem tá do outro lado de lá. Mas se o objetivo é muito maior, é passar por cima de todas essas questões que isso vai se adaptando. Inclusive, não só questões, a gente tá falando aqui de voz, de insegurança, mas questões financeiras e técnicas também. Então, se o que você tem é celular, vai com celular, e aí as coisas vão fluindo ou não. Não podemos garantir que a coisa vai dar certo, que você vai conseguir uma grana, e a gente vai falar disso mais pra frente, como também produzir conteúdo independente. Não é fácil não se vender pras marcas, ou até chegar no ponto de que as marcas te querem, né? Sim. Que parece uma coisa muito fácil. Não, eu não me vendo. Não, ninguém nem quis me comprar. Como é que eu... Né? Não foi nenhuma questão de escolha. Então, não é simples assim, né? Tem esse mito que é tudo que vem relacionado ao neoliberalismo, ao capitalismo, tipo, faça que as coisas vão acontecer, né? Muito coach. Não é verdade. Eu gosto muito de uma frase que a gente ouviu da Shelly, do Baseado em Fatos Reais, que ela fala... Maravilhosa. Que ela falou pra gente que fazer podcast é fácil. Tecnicamente falando, né? Dentro dos processos é muito fácil. Só que é muito trabalhoso, e ninguém fala sobre isso, sobre a parte que é trabalhosa, né? O difícil é manter, né? Exatamente, o difícil é manter, fazer é fichinho. Tranquilo. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, não só nesse episódio, mas até no começo do mês a gente... Ih, cara...
No começo do mês que vem, a gente vai lançar um e-book sobre isso. Então fiquem aguardando que vai rolar essa novidade. Quem tá aí... Quem já pediu, algumas pessoas já entraram em contato pedindo ajuda pra fazer podcast. E a gente vai rolar. Eu tive essa ideia porque pensando que a gente conseguiria ajudar muito mais gente, porque começou a vir esses pedidos individuais. A gente não consegue ajudar todo mundo. A gente dá a dica pra quem pede, né? De como fazer, coisas práticas, né? Mas acho que tem as dicas também da coisa mais... Como manter, né? Como cativar, como criar comunidade, como manter a essência daquilo que você fala. Então tem várias dicas que a gente foi pegando nesse meio do caminho que a gente quer dividir com vocês. Então vai ter esse book aí, vai rolar, cobrem a gente. E aí, pra construir esse episódio, a gente escolheu pelo menos um episódio de cada temporada, né? A gente tá na 4ª temporada. Um episódio mais representativo, que teve mais audiência, ou que marcou mais as pessoas, pra poder comentar. Para os outros não ficarem com ciúmes, não são os nossos favoritos, necessariamente. Não vou confirmar nem negar. É uma questão de números. Mas uma coisa que a gente aprendeu desde o começo é nesse que o neocapitalismo fala pra gente, do pega e faz, né? É da gente quebrar essa barreira da vergonha de falar com as pessoas que a gente admira. Então, um dos episódios que mais marcou na 2ª temporada foi com a Sabrina. E mais, eu acho, pela iniciativa mesmo, né? A Sabrina também não era tão grande no YouTube quando a gente falou com ela, mas a gente já admirava muito o trabalho dela. Muita gente já pediu e eu acho que a gente tem que fazer um episódio 2 com ela, né? Urgente, na verdade. Mas foi o Sabrina, Ecossocialismo e o Mundo que Queremos, que a gente foi até Brasília, sem dinheiro, mas pagamos nossas passagens pra ir lá, pra poder falar com ela, e foi demais, né? E é bem isso que... Foi assim que a gente foi construindo esse podcast, nessa cara e na coragem de ver uma mulher que a gente admirava e fazer o convite. Então, hoje, a maioria dessas mulheres, principalmente essas do início, são nossas amigas, ou se não são nossas amigas, são nossas parceiras de luta, vamos dizer assim, pelo menos. Mas no começo não, era mais assim, uma mulher que eu admiro na internet, e a Sabrina tava bem nesse momento, que ela já tinha um canal no YouTube, já tava no Instagram, mas não era isso, esse fenômeno que ela é hoje, que mata a gente de orgulho, mas ela já participava de muitos podcasts como convidada, e aí foi no momento que a gente percebeu que ela não tava falando só de socialismo, só de marxismo, ela tava falando de veganismo, ela tava dando umas brechinhas de veganismo, assim. E aí ela lançou os 2 vídeos sobre veganismo, a gente falou, a gente tem que falar com essa mulher. E aí foi, assim, bem, oi Sabrina, tudo bom? Vamos gravar, bem assim mesmo. Então, façam isso com as pessoas, sabe? No geral, as pessoas estão abertas, óbvio que a agenda é uma coisa muito louca. Hoje em dia, a agenda da Sabrina, por exemplo, é uma coisa muito louca. E você vai ouvir muitos nãos. Das convidadas que a gente trouxe pro podcast, eu acho que a maioria que a gente quis muito veio. Sim. Mas tem algumas que a gente tá tentando desde o comecinho. Eu vou falar logo, tem 2 pessoas. Eu vou expor ela. Porque a gente já encontrou pessoalmente algumas vezes. Nathalie Neri e Lui Ponto estão devendo aparecer por aqui. Verdade. Tem mais alguém? Tem mais alguém. Bom, mas preciso pensar aí no caminho. Mas tem elas desde o início, verdade. A Lu e a Nathalie desde o início. São queridas, maravilhosas, respondem super queridas e conhecem o projeto. E elas vão vir, mas é questão de que é muita loucura mesmo, né, gente? Então vamos soltar um trechinho do episódio aqui da Sabrina pra vocês ouvirem, relembrarem. Saudade. E se você não ouviu, vai lá e ouve esse episódio que é muito bom. Eu acho que você pode ser um vegano de direita, ou um vegano de esquerda, ou um vegano que não tá nem aí pra nenhuma coisa além da pauta de libertação animal. Só que você vai ser um vegano muito mais efetivo se você for um vegano de esquerda. Especialmente se for um vegano ecossocialista. E aí eu tenho um vídeo que eu entro em mais detalhes sobre esse aspecto. Mas a ideia é o quê? Você consegue conscientizar pessoas sobre a questão da pauta, a questão da libertação animal, por vários caminhos diferentes. Nem todo mundo vai assistir Terráqueos e vai ficar descontrolado, não é possível que é com isso que eu tô contribuindo, e vai mudar todos os seus hábitos. Aquilo ali é uma via, mas existem várias outras vias. É muito legal ver o tanto que as coisas aconteceram rápido depois desse episódio, né? Não por causa desse episódio, mas tô dizendo assim, como o mundo, o Brasil, as coisas estão acontecendo numa velocidade tão doida, e os nossos processos também individuais, que parece outra vida, né? Outro momento. Sim. E é muito massa revisitar esses episódios no sentido de ver o quanto o nosso discurso ganhou força, ganhou nome, ganhou direção depois que a gente conheceu a Sabrina e depois que a gente começou a se interessar mais por uma formação ecossocialista, política. Então,
é muito massa, porque eu sei que vocês que estão ouvindo aí, boa parte de vocês, também fizeram esse caminho junto com a gente, né? Sim. Então, eu não considero que meu veganismo não era despolitizado, graças a Sandra, que eu conheço a Sandra desde o início do meu veganismo, mas ele ficava meio que sambando, assim, acho que não queria muito definir, não entendia. Dá nome, né? Dá uma sensação de que todo veganismo é válido, de que vamos se unir naquilo que a gente concorda. E aí, quando você começa a situação política do país de mostrar que não dá pra dialogar com todo mundo e que não dá pra ficar no meio termo e que tem coisas que têm nome, que são claras, que são interesses claros e que são estratégias claras. Isso dá uma força pra forma de lutar e dá uma clareza pra gente poder falar que hoje a gente tem um veganismo anticapitalista muito claro, assim. Eu acredito que o nosso discurso já era anticapitalista, mas... E não era medo de nomear, mas era uma falta de clareza mesmo. E uma falta de perceber que isso precisaria ser nomeado dessa maneira. Sim. Então, foi muito massa essas convidadas. E a Sabrina marcou bastante, continua sendo muito importante na nossa formação nesse sentido. De que 2019 / já 2020 não é tempo de meio termo mais. Não é tempo de negociar com menos pior ou de ter medo de nomear as coisas, palavras que dão medo, né? Comunismo dá medo, anticapitalismo dá medo. É só nomeando os monstros e é só nomeando as possíveis soluções é que a gente vai conseguir sair dessa. Então, esse episódio foi muito importante, muito marcante pra gente. E a mesma coisa de quando a gente aprende a nomear o veganismo, né? Que eu sempre falo, de quando você consegue dar nome pra isso que a gente tá lutando contra, que é a exploração animal, você usa o termo vegano, aí já era, não tem... Óbvio, né? Você pode mudar de ideia e voltar a comer carne, voltar a comer leite... Ex-veganos, né? Bem questionável isso. Mas é muito diferente quando você assume o título, e isso acontece com todas as outras pautas, com todas as outras lutas que estão todas interligadas, né? Então, hoje em dia, a gente consegue falar que a gente é ecossocialista, né, anticapitalista, feminista, vegana, e tá tudo junto, tudo misturado, porque não tem como separar as causas. E isso foi uma coisa que a gente aprendeu, na verdade, junto com vocês. Se vocês estão achando que a gente aprendeu antes, é meio que falso, assim. Direto vem gente perguntar pra gente dica de livro, de documentário. Eu falei, gente, assim, é o que eu tô lendo, eu passo pra vocês. Se eu não passei, ainda não li. Então fica meio difícil de poder dar dica, né? Mas porque a gente não é acadêmica, como a Sabrina, por exemplo, a gente tá sempre pesquisando, a gente tá sempre lendo. Não sei nem quantos livros a Sabrina lê por semana, mas eu só mais consigo... Mais que o Lula na prisão, certeza. Mais que o Lula na prisão, com certeza. Mas a gente só dá conta de um de cada vez e olha lá, né? E até pra gente falar como isso foi na nossa trajetória, como isso foi também uma questão pra gente, e da gente duvidar do nosso conteúdo, porque é um conteúdo muito diferente do, por exemplo, que um conteúdo que a Sabrina faz. Ela é professora, né? São conteúdos que são aulas, são conteúdos teóricos, densos, de formação. E são estudos mesmo, ela tem a responsabilidade de passar aquilo como um conteúdo educacional, político. E não é o nosso caso, né? A gente tem muita responsabilidade em fazer o que a gente faz, a gente estuda muito pra fazer o que a gente faz, mas a nossa proposta é completamente outra. Então chegou um certo momento ali de cobrança, tanto de vocês quanto da gente, de falar sobre tudo, se posicionar sobre tudo, explicar tudo. Eu falo assim, como é que eu vou explicar uma coisa que nem eu entendi ainda, né? Como é que eu vou dizer para as pessoas sobre um assunto que eu ainda tenho dúvidas? Então eu compartilho com vocês, eu e a Babi compartilham com vocês também as nossas dúvidas junto. Então a gente traz os temas, mas a gente também traz as nossas inseguranças sobre aquilo, ou que a gente ainda não aprendeu sobre aquilo. E por isso que é um trabalho muito de trazer as temáticas. Então, quando traz a convidada, ótimo, a gente divide e acho que um dos orgulhos que eu tenho desse podcast é quando alguém vem na rua falar pra mim que conheceu Ju, comida saudável graças a gente, que conheceu a Lenara graças a gente, que conheceu mesmo a Sandra graças a gente. Então tem esses dois lados. E do mesmo jeito que eu sei que tem gente que conheceu a gente através dessas mulheres. Sim. Então isso é das coisas que mais me deixa orgulhosa de fazer esse podcast, essa rede que a gente criou de indicações e dividir. Então tem um assunto que a gente vai falar mais, porque a gente estudou bem a política sexual da carne, a gente tem estudado muito ecofeminismo, então a gente vai dividir com mais segurança, mais sobre, sei lá, sobre a questão palestina. A gente trouxe um episódio, mas a gente não estudou a fundo, então a gente vai trazer a Sandra pra falar, ou a gente vai indicar a Sandra pra falar. Ou se tem um episódio que a gente
gente acha que ficou faltando mais, porque todo episódio vai faltar falar mais, por exemplo, da não monogamia, ficou uma visão só, faltou falar disso, e ficou grande, foi muito ouvido, mas não ouviu um outro lado. Esse foi um dos que a gente recebeu muitos comentários, no sentido de, faltou o lado de quem não vive. Foi, como não? Tinha o nosso lado, enfim. Sempre vai faltar, porque é 1h10 de um assuntos muitas vezes muito cabeludos, ou que rendem muito, ou muito novos. Então, a gente sempre tenta indicar, e aí vai a bronca de quem não vai no Medium ver isso, a gente sempre tenta indicar outros podcasts que já falaram sobre isso, ou sites que estão falando sobre isso, livros que estão falando sobre isso. A gente quer tentar trazer uma dica aqui falada, no podcast mesmo, de como continuar esse assunto. Às vezes a gente não lembra, mas no Medium sempre tem. É medium.com/outrasmamaspodcast, é só procurar que você vai achar e tem todos os textos de todos os episódios lá. Então, nossos episódios não se propõem a ser formação e terminar o assunto ali. Mas assuntos que, do mesmo jeito que chegam na gente de maneira nova e de maneira, meu Deus, eu não tinha pensado sobre isso ainda. A gente fala isso pra vocês e vocês voltam dizendo, eu também não tinha pensado sobre isso. Ou, não, eu já tinha estudado, e vocês trocam. E esse é o que é massa desse programa aqui. Sim, e tem outra coisa com relação à indicação. Se vocês não seguem a gente no Instagram, eu recomendo que sigam. A gente não posta muito, então não vai ser aquele negócio de flodar seus stories ou sua timeline. A gente posta o que dá pra gente postar, na verdade. Mas toda quarta-feira a gente faz Quarta Indica nos stories, que a gente indica mulheres relativas a um tema da semana. Então, se a gente não falou do problema que tá acontecendo na Bolívia e no Chile, gente, é porque a gente não tá preparado pra falar, não é porque não é importante, mas a gente tá sempre indicando pessoas que estão falando sobre isso. Então tem aí agora falando, né, diretamente da América do Sul, porque já teve mais uma pessoa cobrando que a gente fale sobre esse assunto. Segue o Thiago Ávila, segue a Sabrina Aquino. Tem várias pessoas muito legais falando sobre isso e a gente tá sempre indicando. A gente faz dentro do possível o que a gente pode fazer. Sempre vão ter erros, né, mas a gente tenta corrigir e é isso. Sobre essa questão da cobrança, de falar dos temas quentes, né, os temas que estão aí, as coisas que estão acontecendo, não é... E isso acho que serve pra todo mundo que produz conteúdo ou todo mundo que, né, hoje em dia qualquer pessoa que tem um Instagram tá produzindo conteúdo, né? Exatamente. Não precisa ser o que chamam de criador ou creator, influencer. Você tem no Instagram, você tá lá. E aí a piada que a gente faz, né, sobre a Ivete, a Anitta, que não comenta o assunto, tipo, o silêncio da Anitta de tal assunto é ensurdecedor. São duas coisas bem diferentes quando você faz a egípcia, nem sei qual é a origem dessa expressão, faz a doida e não toca sobre um assunto que não tem como você não falar. Tipo, tá caindo tudo, tá queimando carro e você tá postando o seu prato de comida ou o seu cachorro e o pôr do sol. Não é sobre isso, né? Não estou preparado para falar porque ainda não estudei ou porque esse tema é doloroso para mim ou X motivos, mas vou falar sobre isso indicando outra mulher para falar. Então, isso é muito massa dessa troca, né? Sempre tem alguém falando sobre um assunto, seja porque tá a fim de falar, ou seja porque é especialista, seja porque estudou, seja porque tá no local que a coisa tá acontecendo. Então, quando eu falei dessas trocas com essas mulheres, e eu falei da Alê, por exemplo, uma das coisas que a gente se animou a fazer com esse podcast, que ultrapassou o podcast, foi fazer essas vivências, seja roda de conversa, seja oficina, curso. Isso é muito massa de fazer. A gente tem as limitações de espaço, então a gente fez algumas coisas mais aqui em São Paulo, a gente viajou bastante esse ano. E então a gente tá aí, a gente ama falar em faculdade, universidade, mas onde for, vocês podem escrever pra gente que a gente vai trocar essa ideia. Mas aqui em São Paulo a gente vai fazer uma segunda experiência com a oficina da Lenara, com plantar, comer e compostar. Essa oficina vai estar mais completa do que a primeira que a gente fez, porque a gente fez uma manhã aqui em São Paulo em junho, né? Foi. E foi tão legal, só que foi tão rápido. Foi muito rápido. Exatamente. E sabe, tá no meio de mulheres e a Lê tem muito conhecimento. E aí, se a gente tá falando sobre aproveitar o que cada uma estudou mais ou vivenciou mais, a Lê manja muito dessa questão das hortas urbanas, ou de ter horta em casa, de compostar. E o estudo dela político, né? O estudo dela sobre a comida, sobre como a gente comia, por que a gente come o que a gente come. Quem não ouviu o episódio com ela, tá demais, recomendamos. Sim. Mas quem tiver aqui em São Paulo ainda tem vaga, tem poucas vagas, porque é um lugar super nós mesmo, bem aconchegante, assim, pra ter a horta ali perto, pra gente colocar a mão na massa. E vai ser o dia mais completo, vai ser das 10 às 5. Então escreve pra gente pro e-mail, outrasmamas@gmail.com, que tem vaga, e pergunta lá pra gente sobre vaga social. E é isso, né? A gente tentando trazer sempre a nossa própria vivência, a nossa própria prática, porque nem sempre
sempre a gente consegue permear toda a teoria, tudo que é necessário para fazer a teoria. Então, nossos episódios são muito baseados nas nossas próprias experiências, a gente tá sempre tentando trazer a nossa própria história para vocês. E é muito legal, porque isso traz as histórias de vocês pra gente, né? A gente recebe, se você quer mandar um inbox mais longo pra gente no Instagram, mas tá com vergonha, manda e-mail, a gente lê os e-mails, tenta responder todos, se a gente não respondeu, desculpa, é porque às vezes é muito e-mail, mas a gente tenta responder todos, né? E a gente recebe e-mails muito bonitos e relatos de pessoas que transformaram junto com a gente, se descobriram ecossocialistas, ecofeministas, anticapitalistas, veganas, muita gente virou vegana ouvindo podcast, então isso é muito legal. Vamos ler então um pedaço de um e-mail de uma ouvinte. Não vamos colocar os nomes, porque senão vai ficar demais, né? Assim, eu acho que fica muito... Será? É super pessoal, né? Super no pessoal, caso dela, e-mail. Se for comentário aberto, dá pra ler, mas esse e-mail foi tão carinhoso e tão particular, foi um dos meus favoritos. Sim. Vou ler então a segunda parte do e-mail. O conteúdo do podcast, produzido com carinho por vocês, é muito empoderador e fortalecedor. Muito me ajudou a sair, ainda que virtualmente, de um lugar solitário e isolado de encarar o veganismo no seu âmbito político que o estrutura e interseccionar com o feminismo. Ambas as frentes carregam em suas essências a subversão e revolução sobre um sistema capitalista exploratório, e por mais que eu estivesse buscando sozinha me adentrar nesse escasso arcabouço teórico, foi fundamental ouvir as suas opiniões e perspectivas para entender que os caminhos, ainda que diversos entre si, trazem elementos em comum. Nossa, chique, né? Bem escrito, né? Poético o negócio. Perceber isso foi apaziguador. Não tenho redes sociais e acho que isso conflui para um certo distanciamento das discussões. Mas mesmo, ao meu ver, via rede de amigas, como estavam sendo pautados os debates, colocando o veganismo como top trend, ai que preguiça dessa mentalidade colonizada. E nada se trazia do seu teor político-social. Foi reafirmando meu desejo de me distanciar e continuar fiel aos meus princípios, que nada tinham a ver com o raio gourmetizador de se pagar muito dinheiro por uma refeição vegana de qualidade ou um tênis feito sem exploração, seja humano ou animal. Ouvir o podcast caiu como uma luva no sentido de identificação para muito além dos top trends. Palminhas. Bonito, ficamos muito emocionadas. É muito bom ouvir relatos assim. Isso é muito legal e como tem esse potencial, né? O podcast de trazer essa proximidade. Ela começa o e-mail falando, é muito legal ouvir a trajetória de vocês, porque eu ouço muito da minha. Isso a gente ouve direto, isso é muito gostoso de ouvir. Podcast é essa mídia que a gente hoje aí super defende e tá muito unida com a galera que faz podcast, porque é óbvio que todas essas mídias têm esse potencial de unir pessoas que falam uma linguagem parecida ou uma coisa que tem a ver com você, que você se identifica, mas a nossa tradição é oral, né? Então essa coisa de você... É óbvio que a gente tá ali nas redes sociais e a maioria de vocês conhece nossas caras, mas tem muita gente que fica ali na voz. E ali, ouvir a nossa voz aqui contando da nossa experiência. Então, a gente fala muito do caos, do nosso namoro, da nossa vida, da mãe, da filha, da amiga que fez isso. Isso traz uma sensação de que a gente tá junto e a gente tá mesmo. E traz uma companhia, muitas vezes, né? Alguns momentos você tá ouvindo ali, tá no fone de ouvido, tá lavando louça, ou tá indo pro trabalho, ou tá no busão. E aquilo fala, nossa, tem duas minas lá falando uma coisa que eu tava aqui, eu tava pensando e tem tudo a ver comigo. Então isso é demais, isso é muito legal. E a nossa ideia é essa mesma, que a gente se aproxime, que a gente esteja junta, porque a gente sabe como algumas vezes esses caminhos que a gente escolheu fazer, que são os caminhos que fogem ali do que tá posto, muitas vezes eles são solitários, né? A gente sabe, a gente tá aqui em São Paulo e hoje a nossa turma, a maioria é vegana, ou se não é vegana, mas lida super bem com isso, e sempre tem uma opção de comida, ou para conversar não é um tabu, e ainda assim a gente passa uns perrenguinhos, e muitas vezes em família, né? Não só a questão do veganismo, mas o nosso posicionamento político. E imagina alguém que tá numa cidade pequena e que é a única vegana, que é a única menina ainda nova que se posiciona feminista no meio de uma família super machista. Então a gente sabe como esses caminhos muitas vezes são solitários e são difíceis, né? Você sente que você... Será que eu tô viajando demais, né? Você pensa, minha família... Minha irmã lá, nascemos juntas, criamos juntas, minha irmã tá reproduzindo tudo que foi esperado, né? Pra ela, casou, teve filho, não tá questionando, tá fazendo... E eu tô aqui questionando tudo, tomando na cabeça, será que eu tô fazendo... Aí você ouve um podcast, você vê um vídeo e fala, não, tá tudo bem. Dá uma calma, né? Tá tudo bem, tem mais gente comigo nessa, vamos lá, que vai dar certo.
Sim, e dá uma calma pra gente também quando a gente vê essas mensagens de vocês, porque aí tem muito a ver com o episódio 22, que é Mulher, Você Não É Uma Impostora, que a gente gravou, e na verdade foi na 3ª temporada que a gente gravou com a Mari. Na verdade foi um episódio meio surpresa, assim, né? Foi. Porque era um tema que a gente queria falar, a gente pediu relatos de amigas e conseguimos colocar, né, dentro do episódio, e aí a gente não sabia o que falar depois desses relatos, porque a gente sabia que não tinha uma experiência técnica muito boa pra falar psicologicamente sobre o assunto, e chamamos a Mari, que era minha terapeuta lá em Brasília, e aí mudou pra São Paulo, agora é terapeuta. E hoje é minha. É a terapeuta da Thaís. Aliás, gente, atende em São Paulo. Atende em Vocês São Paulo. perguntem pra gente, quem estiver precisando de uma indicação de uma psicóloga maravilhosa, querida. Eu não sei quais... Bom, vocês vão ouvir aí. Se vocês não ouviram, né? Vocês não ouviram ainda, vão ouvir. Ouve só esse trechinho que não tem adjetivo pra falar da Mari. O que é falar bem de uma terapeuta, de uma psicóloga, né? Ela é muito querida. Ela é, mas não é isso que eu queria falar pra vocês. Né? O trabalho dela está funcionando. Acho que é isso que é o mais importante de acontecer numa terapia, né? De que o trabalho tá fluindo e eu me sinto... no ambiente com ela, no nosso momento de análise, eu me sinto totalmente segura e totalmente acolhida. Então, quem estiver precisando, eu sei que quem estiver precisando, todo mundo. Todo mundo precisa. Mas quem não tiver a sua ainda e estiver aqui em São Paulo, pergunta pra gente, a gente passa o contato dela, ela não tem redes, mas a gente passa o telefone. Pra vocês saberem o quão boa é a Mari, antes de eu colocar o trechinho, né, dela falando desse episódio, antes de conhecer a Mari, eu nunca faria um podcast. Esse é o meu relato, deixa aí. Bom, o que será que eu vou fazer então depois da Mari na minha vida? Mal posso esperar. Então vamos aí, um trechinho da Mari. Essa constante sensação de insuficiência, ela tá tão enraizada na nossa cultura, na forma como nós somos criados, na forma como a gente se relaciona com as pessoas, com as instituições, que muitas vezes a gente se questiona e se põe para baixo sem perceber. E a nossa criatividade para fazer isso, ela não tem limite, assim. Uma pessoa, ela elogia, por exemplo, uma característica da gente. Ah, você é muito X ou Y. E muitas vezes qual que é o primeiro pensamento que vem? Ah, ela fala isso porque ela não me conhece de verdade. Ou alguém fala bem do nosso trabalho. Ah, é porque aquele dia eu estava inspirada, o fulano me deu uma ideia muito boa também. Ou alguém fala da nossa aparência, nossa, você tá tão bonita hoje. Aí você pensa, ah, é porque essa blusa emagrece, ou a maquiagem que eu fiz hoje, dei sorte. Então, como que é difícil às vezes, reparem, né, a gente aceitar que pode ser realmente bom em algo, ou ter algo de bom. Esse episódio rendeu os relatos e os comentários mais lindos, assim. Esse é um tema também que, como a Babi falou, a gente queria muito fazer, porque pega muito pra gente, diz muito da nossa construção, da nossa história, da construção desse podcast, que a gente foi desacreditando muitas vezes antes, e aí trabalhar para um projeto seu, pra mim, tinha sido uma novidade. Eu acho que o primeiro projeto meu foi o meu Instagram, mas que foi muito meio que sem pensar. E o podcast fez muito parte disso, assim, de reconhecer que dava pra fazer e que eu tinha que acreditar e que todos os sentimentos que estavam vindo quando ele começou a dar certo, por exemplo, quando vocês começaram a ouvir, ou quando a gente começou a sair pra falar, fazer palestra e tal, todo o sentimento que vinha de que não é bem isso, não é por isso, é sorte, é porque é o tema, e que vinha desse lugar que a Mari falou aí, dessa nossa construção, como sempre incompleto, né? Principalmente a gente mulher, e como isso tem a ver muito com ser mulher. E hoje em dia eu acho que a gente não tem mais, pelo menos com relação ao podcast, né? Que de uma forma ou de outra deu muito certo, está dando muito certo. Eu acho que a gente não tem mais essa insegurança com relação às nossas possibilidades de projeto, né? Antes eu tinha muito, o podcast foi realmente o primeiro projeto que deu totalmente certo, assim, por dizer, né? Eu tinha muita insegurança, eu sou do tipo de pessoa que não faz projetos novos com medo de falhar antes mesmo de começar, né? E o podcast foi uma coisa que o medo foi indo embora ao longo do tempo. E hoje em dia a gente faz parte de uma rede chamada Mulheres Podcasters, hashtag tanto no Twitter quanto no Instagram, Mulheres Podcasters, se vocês quiserem procurar outras mulheres. E estando em contato com essas mulheres ainda, a gente se fortaleceu ainda mais, né? Foi. E se ajuda sempre, assim, pra tentar entender e tentar ver que, na verdade, não é um problema
individual, né? Você perceber que os problemas são coletivos traz essa força muito grande, né? Aí teve esse comentário, esse foi da Jamile, eu vou falar o nome dela porque foi um comentário público. Aí ela falou, que podcast maravilhoso, isso falando do específico da impostora. Parece que foi incluído em um abraço coletivo. Enquanto escutava, percebi o quão forte foi essa validação masculina na escolha da minha vida profissional, e que foi muito mais baseada em aceitação e reconhecimento do que por mim. Obrigada, meninas, por fazer eu não me sentir sozinha. Esse comentário a gente recebeu de monte, assim, sobre, principalmente em relação a mulheres e carreira validação masculina. Sim. Então, muito na figura do pai, muito da questão da aprovação do pai ou do companheiro, né? E depois do companheiro, muitas vezes. Mas ali no momento de escolha de profissão, escolha de faculdade, é muito forte, muitos depoimentos parecidos dizendo de como fez a escolha ou seguindo ali o que o pai esperava, ou o contrário, né? Fez pra fazer diferente do pai, mas sempre esperando uma validação dele, sempre se sentindo insuficiente porque ele não validou, porque ele não aprovou, alguma coisa nesse sentido. Então, é uma coisa aí pra gente pensar. E esse assunto mulheres e carreira sempre uma questão... A gente não fez exatamente sobre carreira, né? Podemos, que carreira cai... É perigoso, né? Vamos falando então das mudanças ao longo desse podcast. O meu feminismo, obviamente, também mudou muito. Meu feminismo tinha muito do feminismo liberal ainda no começo desse podcast. Eu indiquei coisas de carreira, dizendo que, mulheres em liderança, e você querendo, não saia da sua carreira e fique forte, não sei o quê, e fale na reunião. E hoje eu já penso bem diferente disso, né? Penso que carreira, óbvio, sim, carreira, vamos fazer acontecer, fazer nossas coisas, mas essa coisa da empresa, né? De ser a diretora que vai dominar tudo e vai... Não acredito mais nesse modelo, né? Mesmo porque para quem que é, para quais mulheres, para qual feminismo atende isso aí, de você ser a diretora, a CEO da empresa, para explorar outras mulheres, enfim. E o que isso implica na vida pessoal de cada mulher, né? Quando você tá correndo só atrás da carreira, como que fica o resto da vida. Depois de Federici na nossa vida, ficou tudo mais difícil ou mais fácil de fazer essas análises e de ver como o buraco é muito mais embaixo, né? Quando o feminismo liberal, ele resolve a vida de uns porcentos ali, de umas mulheres, mas todo o resto fica... E resolve, né? Dessa maneira, delegando para outras, enfim. Então isso é massa, como não só o nosso veganismo e nosso posicionamento foi mudando, mas o feminismo também deu uma super encorpada depois de novas autoras que a gente leu, ou experiências pessoais, ou troca com outras mulheres. Ampliar isso de carreira, mas ampliar isso para a vida. Então, a gente já falou um pouco de alguns episódios aqui, na questão do domínio do espaço público, do microfone, da rua, então seja na militância, que vamos tomar frente sim, vamos pegar os grupos de trabalho para liderar, nesse sentido sim. Mas o porquê, né? Pensar sempre no... pra quê? Porquê, pra quê, como, em cima de quem. Então, hoje eu ainda acredito que a gente tem muito que fazer um esforço a mais pra gente se colocar e pra gente estar nos lugares, pra gente falar em cima, não deixar ser interrompida, obviamente. Mas hoje com aquele olharzinho mais crítico que não é só gênero, né? Sim. É classe, é raça. Sempre atenta aí nisso. E esse episódio ele foi muito, muito importante pra gente, porque foi o que deu força, né, com as respostas de vocês pra gente lançar o nosso Apoia-se. Pra quem ainda não ouviu, né, que a gente repete quase todos os episódios, apoia.se/outrasmãospodcast, que é o nosso financiamento recorrente. A gente tinha muitas dúvidas, né, tipo, vamos pedir dinheiro pras pessoas? Mas só que isso aqui é um trabalho, a gente faz isso diariamente, na verdade, uma coisa que antes a gente gastava 1 dia por semana, 2 dias por semana, agora já tá todos os dias da nossa semana, né? E a gente precisa do retorno financeiro para pagar as contas, basicamente, porque infelizmente a gente vive num mundo capitalista, por mais que a gente tente ali no meio do caminho buscar as alternativas anticapitalistas o tempo inteiro, né? Tanto eu quanto a Thaís, no nosso nível pessoal, a gente tenta de certa forma burlar o sistema, mas infelizmente ainda tem contas para pagar. E essa autoestima veio com esse episódio, a gente conseguiu lançar o financiamento recorrente, tá indo muito bem, né? A gente quer que cresça ainda mais pra gente realmente poder dedicar 100% do nosso tempo a isso. Mas a gente conseguiu comprar o gravador que a gente tá usando agora pra gravar esse episódio pra vocês. Então, muito obrigada a todo mundo que apoiou, ou ainda apoia, ou ainda vai apoiar, né? Já fica aí de agradecimento
Sim, se a gente então tá ouvindo esses episódios, os primeiros, a gente sente essa diferença gritante. Não só que agora a gente fala pra fora, mas o equipamento ajudou bastante. Hoje ter esse gravador nosso, e tinha muito uma questão de usar emprestado, então nem sempre tinha. Então esse ganho aí com a ajuda de vocês deu uma super melhorada e sim, questão técnica é uma questão importante, a gente fala super do pegar e fazer com o celular, com o que tiver, e continuo defendendo isso, se é o que você tem, faça isso, mas a tecnologia tá aí para ajudar a gente, e a qualidade do som faz muita diferença quando você tá ouvindo o podcast, pra você se manter no podcast. A gente tenta gravar quando a gente tem convidada, sempre presencialmente, porque a gente sabe dos limites de gravar à distância. Então, tem muitos podcasts, a maioria dos podcasts, né? Quando tem convidado, a galera faz por Skype e tudo certo, funciona. Eu e a Babi, a gente tem uma coisa ainda com isso de gravar à distância. Porque sempre tem a questão da internet, e aí tem aquela voz metalizada. Às vezes a pessoa não tem equipamento pra gravar, né? Sim. O celular não é tão bom. Porque tem muita gente que grava podcast com outra pessoa à distância, mas a pessoa já é uma pessoa do podcast, então ela já sabe mais ou menos os macetes. Mas às vezes a gente grava com quem não tem estrutura, não tem um ambiente silencioso, não tem uma puta internet pra manter ali o sinal sempre. Então isso ajudou muito a gente, mas a gente sabe que tem coisas a mais que dá pra fazer. Hoje o podcast ainda é 100% independente, a gente tem o gravador, mas a gente ainda grava em casa. Sim. Eu acho massa gravar em casa, eu acho que a gente fica muito mais tranquila do que ir pro estúdio, mas eu acredito que algumas vezes um estúdio ia ser bom pra gente, quando vem alguma convidada, em algumas situações específicas de clareza. A gente tá com muitas ideias pra 2020, de repente pra algumas a gente vai precisar de mais equipamento. Um gravador melhor, porque esse só tem um microfone, então a gente fica uma de frente pra outra gravando assim. Uma cuspindo na cara da outra. Bem pertinho. O ideal é que teria ser um gravador com várias entradas e mais microfones, mas eu acho que, né, o Apoia-se vai crescer, a gente vai conseguir crescer ainda mais com outras atividades e a gente vai conseguir ter um gravador melhor. E a gente já falou disso aqui no Instagram algumas vezes, sobre essa cultura, né, do apoio do público pro conteúdo independente. Eu acho que isso é uma cultura muito nova, nossa. A gente conhece algumas, né, dessas mulheres que vocês admiram um monte, que já passaram por aqui, que são ativistas, que são criadoras de conteúdo, fazem um trabalho incrível e têm insegurança, medo, vergonha de criar um financiamento desse, como se estivesse pedindo dinheiro. Gente, mas não é esse o pensamento que tem que ter, né? Isso é um trabalho, isso é um conteúdo. Pensa que assim, enquanto a gente está vendendo o nosso trabalho para alguma empresa e essa empresa, em troca, tô fazendo aspas com os dedinhos, dá esse dinheiro pra gente e a gente consegue investir esse dinheiro em outras coisas, esse aqui é um trabalho que a gente faz contra o sistema, né? É um trabalho que a gente tenta fazer de falar sobre assuntos que você não vai ver na mídia convencional, que você não vai ver em quem recebe para falar sobre isso. Os podcasts da Globo vão estar muito bem estruturados, eles vão estar com todo o equipamento do mundo, com toda a estrutura do mundo, com 300 pessoas trabalhando, mas provavelmente você não vai ouvir as mulheres que a gente traz para ouvir aqui, os assuntos que a gente fala por aqui. Então tem essa diferença. A Globo, dei a Globo de exemplo, mas hoje a mídia tradicional descobriu o podcast, que é a mídia do momento. Então todos os jornais mais conhecidos, as revistas e as empresas também têm um podcast hoje. E eles colocam grana nisso, e as pessoas que produzem isso são uma equipe. E eles já tinham equipamento. Tem estrutura, tem tudo, enfim. E a gente participou de muitos eventos de podcasts nessas semanas, nesse mês aí. E a gente ouviu muito isso das pessoas. Então, se é uma equipe de jornalismo, já tem uma redação, realoca uma pessoa da redação, 5 pessoas, 10 pessoas, para fazer o podcast da empresa. Usa toda a estrutura da empresa. Já tem ilha de edição, já tem tudo. E você tem pessoas só para editar, tem as pessoas só para gravar, tem a equipe para fazer só o roteiro. Um podcast grande, como Mamilos, Nerdcast, por exemplo, tem equipe grande para fazer roteiro, né? Não é uma pessoa só fazendo roteiro, não é a Cris e a Ju fazendo roteiro. E aqui é só a gente mesmo, fazer tudo. Então, valorizar essas iniciativas, e a gente não tá falando isso só pra gente, tá falando isso como cultura mesmo. Então, se você... hoje tem muito criador de conteúdo aí falando de coisas que ninguém quer falar, ou de coisas que não são interessantes comercialmente. Então, tem 2 linhas aí nessa coisa nova, que é a criação de conteúdo. A gente vê a gente fala pejorativas blogueiras, mas a gente vê muita gente que começa pequeno e de repente começa a crescer, e é publi atrás de publi. Massa, é uma profissão, sabe? Se a pessoa não tem um problema moral, não tem problema ético com aquilo,
a criação de conteúdo é uma profissão. Então, ela falar sobre um produto, ela tá fazendo publicidade, igual a Globo faz, igual qualquer mídia faz. E ela é remunerada para aquilo. A gente escolheu não seguir por essa linha, porque não faz sentido, porque a gente não criou isso com essa finalidade. Então, se a nossa finalidade é outra, vocês podem ficar tranquilas de que o conteúdo vai continuar sendo independente, vai continuar sendo contra o sistema. Então, a gente meio que para existir, essa é uma cultura que a gente tem que entender que se a gente consegue reservar ali, como a gente assina Netflix, né? A gente não dá dinheiro para Netflix, pro Spotify, né? Que são empresas gigantescas, por que não investir nos pequenos criadores que você ouve, que você curte? Tem várias maneiras de fazer. O importante é a gente entender que a gente, como ouvinte, ou como, não é só ouvinte, mas como público em geral, se a gente curte um conteúdo e se a gente admira que a gente acredita que aquele trabalho é importante, que a gente não tá diretamente fazendo daquela maneira, então tem gente que é de esquerda, ou tem gente que é vegana e fala, mas eu não tenho saco de fazer esse trabalho educacional, esse trabalho de comunicar, ou eu não tenho tempo, ou eu não tenho habilidade, ou eu não tô afim. Então incentiva quem faz. Incentiva quem faz. Exatamente. Pensando assim, né, se a gente vivesse todos ainda lá na floresta ou na ilha deserta, o que aparecer você tá comendo. Você não vai escolher, né mesmo? Tá passando ali, apareceu é o que tem, é o que você come. Isso é o onívoro. Mas a gente sabe que a gente não tá nesse contexto e o ser humano tem umas particularidades, né, umas coisas muito específicas. Por exemplo, nosso sistema digestivo, várias características nossas biológicas são muito mais parecidas com os animais herbívoros do que com os carnívoros, por exemplo. E aí, nessa trajetória toda, a gente começou a falar muito sobre, né, autoestima, feminismo, relacionamentos, as nossas vivências do dia a dia, mais como mulher do que como veganas, e a gente sentiu a necessidade de falar mais sobre veganismo, né? E aí, na terceira temporada, a gente fez um episódio que chama Beabá do Veganismo, que é o episódio 29, que foi muito legal de fazer e também teve resposta muito bacana, né? E a gente foi meio estrategista. Foi. Isso é o veganismo, esse é o verdadeiro veganismo estratégico. A gente sentiu que foi chegando muita gente, muita mulher, principalmente não vegana, no nosso público, porque a gente começou a falar muito de feminismo, isso que a Bárbara falou, de relacionamento, e foi chegando. A gente teve participações em outros programas ou em outros podcasts que não eram veganos, então começou a chegar um público feminista não vegano. E a gente falou, agora é o momento, tome-lhe! E aí mandamos porque a gente sentiu muita gente interessada, porque as pessoas estão cada vez mais abertas ao veganismo. Sim. Então era uma questão de, eu quero muito, eu entendo a problemática, então todas as questões políticas, para a pessoa entender a importância daquilo, e o problema da carne, a questão dos animais, e a pessoa, quero, mas como? Mas as questões mais básicas que a gente, de repente, atropelou, porque pra gente naquele momento já tinha naturalizado. Já tava, não fazia mais sentido falar, né? Porque é muito básico. A gente falou, não, mas é isso, as pessoas estão querendo ouvir os dilemas que a gente enfrentou no nosso processo de transição, ou as coisas que a gente pensou antes, ou os mitos que a gente sempre ouve, ou quando a gente ainda faz evento, sempre vem as mesmas perguntas de sempre, as mesmas crises. Então vamos falar sobre isso, e acho que elucidou bastante dúvida aí, e também trouxe mais discussões. A gente recebeu muitas mensagens de gente veganizando, ou diminuindo, ou pelo menos, né, fazendo ali um tempo e aí vendo qual é que é. Muitas mensagens nesse sentido, que deixa a gente muito feliz. E foi legal até pra gente revisitar o nosso próprio veganismo, né? Assim, do tipo, o que a gente achava que era dos conceitos antes e o que a gente acha agora, né? Até pra fazer o roteiro, eu lembro que a gente debateu sobre várias coisas, sobre vários termos, que a gente ficou na dúvida se ia falar, se não ia falar. E com certeza vai surgir mais um episódio desse, porque é necessário mesmo. E se vocês querem mais uma dica de outro podcast pra ouvir, também meu, no caso, que é Hora do Abacate, que eu faço com o Vegano Vitor. E a gente fala do veganismo de uma forma mais bem-humorada, assim. Então, uma coisa mais com piadas e tal, mas sempre focando no veganismo, né? Em tudo que a gente fala. Então, quando a gente foge aqui do Outras Mãos Podcast, porque aqui a gente fala de assuntos mais sérios. Lá no... Seríssimos. Lá no Hora do Abacate, vocês vão ouvir sobre veganismo o tempo inteiro. Mas a gente quer fazer mais sobre veganismo, e aí, então, vocês podem aproveitar este momento, já que a gente tá nessa troca de vamos trocar, falem com a gente fala com vocês. Manda aí se vocês veganizaram ou pararam pra refletir sobre a carne com outras mamas, escreve pra gente contando sua história. E se tiver mais dúvida ou um tema específico dentro do veganismo que vocês queiram falar, gente, minha voz tá indo embora.
Veganas não ficam doentes, falaram. Alana Rox, você prometeu. Prometeu, né? Você prometeu Vários que eu ia posts. acender como uma luz. Você prometeu que eu não ia ficar doente. Não é isso que tá acontecendo, Alana Rox. Quero meu dinheiro de volta. Ai. Deu uma diminuída? Deu uma diminuída, eu acho. Pelo menos pra mim. Eu não fico doente. Mas, gente, não é só o veganismo, né? Que São não é várias só coisas. o que a gente se alimenta. É o Brasil. É o Brasil, o Bolsonaro tá me deixando doente, é o emocional, não tem essa, gente. Agora é muito além, é o ar que a gente respira, é tudo. A água que a gente toma, não tem como ficar imune, não adianta só você comer veganamente. Além de tudo, né, gente, não é só comer vegano, a gente já falou sobre isso aqui, não adianta fazer como eu, ser vegano e comer paçoca o dia inteiro, não resolve os problemas. Batata frita, vai indo como, né? Então vamos pro último episódio da terceira temporada, que fez muito sucesso também, foi um episódio muito bom de fazer, porque eu tinha acabado de terminar de ler o livro O Mito da Beleza, então episódio 35, Feminilidade e o Mito da Beleza. Isso vem desde antes, né? Como a Thaís falou, vem desde antes da pessoa nascer. Então tá na moda agora, eu espero que tenha passado, faz tempo que eu não vejo isso, esse chá de revelação, Que passou, né? tá cada vez mais Não em sei, alta. eu não Ai, sei, eu Babi, não que mundo você acompanho. vive? Eu não acompanho, Não, entendeu? Eu tá paro super de em seguir, alta. tá super em alta, Tá. porque minhas amigas não tiveram, graças a Deus, porque eu não sei o que eu ia fazer se tivesse um chá Minha de irmã revelação. fez. O chá de revelação, ele já faz com que a criança tenha uma identidade antes mesmo dela nascer, né? Porque se for menina, vai ter 1000 coisas que ela vai ter que fazer e ela vai ganhar 1000 coisas diferentes e vai ser tudo rosa. Já começa pela escolha, né? Vamos lá entrar na Damares. Quando tem chá de revelação, o bolo vai ser ou rosa ou azul. Azul pra menino, rosa pra menina. Então já começou por aí. E você vai ter essa socialização antes mesmo da criança nascer. Antes mesmo você ver o rosto do seu filho, ele já vai estar lá com várias coisas determinadas que ele vai ter que ser e ele vai ter que fazer. Assim como a masculinidade, a feminilidade também vem com todos esses pesos. E aí que eu acho que a gente chegou num ponto crucial do nosso feminismo, foi fazer esse episódio e ver o tanto que a gente mudou, não só nesse ano construindo, né, o podcast, mas desde a nossa, sei lá, da nossa consciência de existir neste mundão como mulher, né, de entender o que é opressão, o que não é, e como que isso ainda afeta a gente de certa forma, né? Então, dentro de coisas muito práticas e coisas que frequentemente perguntam pra gente, com relação, por exemplo, a cirurgia plástica. Eu posso ser feminista e fazer cirurgia plástica, né? Colocar silicone, por exemplo. Ou eu posso me considerar feminista se eu Me depilo, ou faço as unhas, sabe? E eu acho que esse episódio trouxe muito disso, né? Eu acho que também é um cuidado que a gente tem que ter. A gente fala no geral, a gente que tá aí na militância, ou que fala sobre esses temas, entender que nenhum tema fica banal, sabe? A gente começa a aprofundar as leituras, já tá lendo Cabeçudo pra caramba, e tá lendo Federici, tá lendo Angela Davis e Bell Hooks, e aí você acha que as discussões já estão muito num nível alto, teórico, e aí a gente vai pra realidade, que é quando a gente vai pras nossas rodas de conversa, ou quando a gente vai pra fazer esses eventos de rua, e aí vem essas perguntas, que são as perguntas de carteirinha, né? São perguntas validatórias. Então, eu posso ser considerada tal se eu faço tal? E a gente... Nossa cabeça já vai lá de mais gente. Dá um tilt. Mas gente, calma, não é por aí. Não é por aí, do posso ou não posso, como se fosse... Eu falo muito de que eu gosto do rótulo, mas não do rótulo no sentido, né? Que toma esse carinho, você é feminista porque você segue um protocolo de feminista e é isso, você lida só com aquele rótulo. São posicionamentos, né? São nossas escolhas no dia a dia. É o mundo que a gente quer construir, o mundo que a gente quer destruir e o mundo que a gente quer construir. Acho que todas as lutas que a gente fala aqui, todas as lutas que hoje eu me encaixo e que eu milito, tem a ver com o mundo que eu quero destruir e o mundo que eu quero construir. Então, essas perguntas ainda no individual, se eu fizer isso, eu posso isso, ou o meu gosto pessoal, já estão ultrapassadas nisso, mas a gente não pode desprezar que quando a gente está um tempo na luta, e faz pouco tempo que eu tô, mas um ano em 2019 representa o quê? 10 anos 10 nos anos anos 80. normal, com certeza. Então, parece que já faz muito tempo, muitas coisas que a gente já viveu e muita experiência de rua. Lembrando que sempre tem gente chegando no movimento. Então, tem sempre gente chegando, tem sempre gente descobrindo feminismo, tem sempre gente descobrindo veganismo. E aí a parte triste é que a maioria das vezes, quando se descobre uma dessas lutas, vai ser pelo liberal. Então, o feminismo liberal, ele vem com tudo ali, porque é onde quem vai te passar essas informações é a mídia tradicional, é o mercado, é a brusinha da Renner que tá lá, Vegan Girl Power, o Vegan Power, quem dera se tivesse, tava bom, né? É isso que você vai entrar em contato. Então, esse cuidado de falar, né? A gente, do contrário de Suzana Vieira, a gente tem sim paciência com quem tá começando,
Mas às vezes é um choque saber Sim. que essas dúvidas, assim como o veganismo, né, que vem as dúvidas de sempre, tipo, eu como doce só de vez em quando E nas as proteínas? festas, posso ser considerada vegana? Ou essas Proteína coisas- sempre, né? essas Proteína dúvidas da sempre. proteína, as dúvidas das vitaminas, e do feminismo essa dúvida das escolhas individuais, que isso pega muito como se o feminismo fosse pautado na questão da aparência, né? Então esse episódio da feminilidade foi muito massa, porque é uma discussão muito cara pra gente, muito importante nessa questão, né, dessa construção dessa feminilidade, mas quando a gente vê que a luta do feminismo é tão além dessa questão individual do posso ou não posso, minha escolha, meu corpo, meus tetas, é muito maior do que isso. Então, massa que tem essas dúvidas, porque é a brecha da gente agarrar essas pessoas e mostrar o outro lado da luta, o lado mais amplo, mais coletivo, mais profundo. Mas vamos ter paciência aí pra todo mundo que tá conversando, pra todo mundo que tá aí falando muito academiquez, né? Ou falando muito difícil, ou falando em teorias e livros muito cabeçudos. Massa, vamos estudar teoria, é muito importante. Quem tá na academia, legal, continue aí lutando para, né, nesse momento ainda de educação Bolsonaro, continuem aí lutando pelas bolsas e pela pesquisa, mas saber tirar a roupinha da academia e botar a roupinha da rua quando for falar com as pessoas, independente de onde elas estejam, seja as pessoas da sua família, seja as pessoas na rua, seja as pessoas na internet, seja onde for que você for chegar, ou se for fazer um trabalho, saber com quem tá falando e saber como falar, né, gente? Sim, linguagem, entender que é sistêmico, né? Tudo é sistêmico, tudo que a gente tá trazendo aqui é um problema sistêmico e não de individual dentro dos corpos, né? Principalmente nessa questão do mito da beleza, tá aí, vamos trazer Sabrina de novo, a pessoa pra quebrar esse estereótipo totalmente, e ela faz isso conscientemente, né? É isso que a gente traz. Você tem a consciência dentro de você que tudo que você está fazendo é reprodução, sabe? Que a maioria das coisas você está fazendo é reprodução. Então, se você está pintando o cabelo, se você está fazendo a unha, se você está se depilando, se você está maquiando, se você está pensando em fazer uma cirurgia plástica ou já fez, isso não vai deixar a sua luta mais fraca, mas você tem que entender e questionar de onde vem essa vontade, porque a maioria das nossas vontades não são inatas, inerentes a nós. E nessa questão da aparência, principalmente da maquiagem ou do cabelo, é entender que algumas a gente vai perder, no sentido de que eu vou ser convencida pelo sistema, porque é mais fácil lutar assim. Então eu sei que a maquiagem, nesse sentido, eu sei que essa maquiagem é uma maquiagem como uma máscara pra você ser, mas eu Mesmo não quero assim, eu enfrentar quero. isso hoje. O mundo Exatamente. já é muito difícil. Pra mim é mais fácil fazer isso aqui do que ter que lidar com isso, com julgamento. Ou por questões muito mais profundas, né? Questões de trabalho, pessoas que não conseguem trabalho, principalmente pessoas que já são marginalizadas. Então a discussão é muito ampla pra ficar no individual, se eu posso ou não posso ser, posso ou não posso ser considerada. E também sair dessa defesa de quando alguma mulher decide se livrar disso, do tipo... sempre tem uns posts, né? Eu parei de me maquiar. Eu já fiz isso, da unha. Maquiar não, que eu nunca maquiei, mas de unha. Eu parei de fazer unha. Sempre vai ter uma mulher que vai falar assim, mas eu ainda faço porque eu gosto. Sou menos feminista por isso. Gente, não é competição. Não é primeiro, competição. não é competição. E não é por aí. Não tem como chegar em primeiro nessa luta, basicamente isso. A gente tá sempre perdendo. Pra contar um spoiler aqui. Mas nesse sentido, acho que quando essa mulher dá esse grito de libertação do tipo... Parei, não vou mais pintar o cabelo, vou assumir os brancos, é isso. Não precisa você vir dizer, ai, mas eu gosto de pintar o cabelo. Gente, a gente sabe que sim, 90% das mulheres, 99% das mulheres, elas estão seguindo. E a maioria delas não tá nem sabendo que tá seguindo um negócio que é imposto. A maioria delas tá realmente acreditando que isso é uma escolha pessoal, é um gosto, ou porque é assim, porque sempre foi assim, porque tem que ser assim. Então, se você percebeu que isso é imposto, mas mesmo assim você quer continuar, massa, continue. Mas, né, vamos deixar Faz aí essa reflexão, faz essa reflexão né? sozinha, pensa nisso no amplo. E aí vem o episódio, a gente não poderia deixar de comentar, né? O episódio mais bombado desse podcast, E sem foi. sombra de dúvidas, mais ouvido do que o primeiro episódio de todos, que teoricamente era o mais bombado, porque mais pessoas ouvem desde o primeiro. Mas é o de não monogamia, o episódio número 47, com a Isabela Saldanha e a Sandra Guimarães. É porque é tudo transante esse povo, aí ficou interessado no ficou, tema. todo mundo Vocês querendo ficaram tudo transar mais. oriçados, querendo transar. Dá pra transar mais, então? Meu Deus, com mais pessoas? Não, brincadeira, gente. Brincadeiras à parte. A gente não vai comentar sobre ele aqui, porque já tá longo demais esse episódio, né? Já tá ficando longo demais. Mas só pra vocês saberem que vai rolar sim esse tema de novo. A gente sabe que faltou várias coisas. Esse foi o episódio que a gente mais recebeu crítica também, né? Pra não dizer que a gente não recebe crítica. A gente quase não recebe, na verdade. Mas pra não dizer que a gente não recebe,
recebe. Esse episódio a gente recebeu bastante. E todas as críticas bem fundamentadas, com razão. Mas a gente vai recomendar aqui para vocês ouvirem o HQ da Vida, um podcast chamado HQ da Vida, sobre o mesmo tema, que tem uma concepção teórica bem maior do que o que foi mostrado aqui no Outras Mãos Podcast, que focou principalmente nas experiências da Sandra e da Isabela. Isso. E esse HQ da Vida é a participação da Marília Moscou, que a Marília fala muito sobre não monogamia, mais com uma questão política, esse posicionamento mais geral do que de experiência individual. A gente trouxe aqui como uma primeira conversa, como uma sugestão da Sandra. A gente quis dividir a experiência das duas experiências bem diferentes. E sobre a questão, eu acho que todas as críticas, né, foram bem-vindas. A gente entendeu que muita gente achou a forma como a Isabela falou muitas vezes muito enfática e tal, beleza, mas a questão de trazer alguém, muitas críticas no sentido de trazer alguém, um contraponto, né, aqui não é Mamilos, que a gente vai trazer, né, trazer o pastor para defender a igreja e o não para defender o ateu para defender, não é a ideia, sabe, desse podcast, não é trazer duas visões no mesmo episódio para debater questões, né, de ponta a ponta. Não é essa a questão, era trazer uma experiência de uma coisa que não é o padrão, que é a não monogamia. Sobre monogamia, você pode assistir novela da Globo, você pode ver todos os filmes de Hollywood, você pode mandar um inbox e me perguntar. Tá aí, né, gente? Tá em todos os lugares sobre a monogamia. E relacionamentos monogâmicos, a defesa da monogamia, se pode dizer assim. Então, só pra avisar que, beleza, todas as críticas a gente lê, a gente ouve, mas não é o propósito desse podcast trazer duas visões antagônicas pra debater no mesmo episódio. E por último, o episódio que a gente gostaria de falar é o Futuro da Comida, o episódio número 51, o Futuro da Comida, os tweets da Paola, que também deu uma repercussão bem legal, e foi muito legal de fazer, na verdade. Esse negócio de comentar tweet é muito divertido, né? E a galera gosta do bafo, né? Gosta, tem uma polêmica, uma treta, a galera curte. E aí depois pediram pra gente ver também como que chama? A série da Netflix explicando, que fala sobre o futuro da carne, que tem tudo a ver com esse episódio. Sim. Então fica de olho que vai sair no nosso IGTV um videozinho sobre isso, pra complementar esse episódio, que a gente não quer gravar outro episódio agora sobre isso. Sim, a gente assistiu juntas e temos algumas considerações, mas depois vocês vão lá pro Instagram pra ouvir a gente. Esse tema também rendeu muitos comentários apaixonados ou não, mas foi muito legal falar, porque tinham muitas questões que estavam ali como mito, né? Isso é uma das coisas que dá esse racha entre os veganos, sobre a galera que defende a questão dos simulacros desses do mercado e a galera que defende a questão mais da comida natural. Foi muito massa poder falar sobre isso. E muita gente, quando rola episódios assim, principalmente em relação ao veganismo, vem com esse relato de que eu não me sentia representada no veganismo que tá aí. E aí é muito massa ouvir um outro lado, porque esse faz sentido, esse eu consigo ver que existe um caminho futuro pra gente falar sobre isso num geral, isso, né, levar isso pra proporções maiores, falar pra população geral, falar pro povo. E aí a gente falou no começo, né, que muita gente manda relato pra gente dizendo que virou vegana por conta do podcast, e cada vez que isso acontece a gente fica muito feliz, porque assim, né, mais do que números, mais do que o apoia-se, esse é a principal medida do nosso sucesso profissional, né? Quando vocês relatam pra gente o quanto vocês estão mudando junto com a gente. Então vamos ler aqui um comentário que a gente recebeu, que eu não sei o nome porque o Instagram tem um negócio chato de ver os comentários, né? Os inbox que a gente recebe. Nossa, vai aliás, sem nome. Instagram, isso podia melhorar muito. Tinha que ter aí, busca por palavra-chave no inbox, por favor. Não tem. Eu gosto muito desse, ó. Obrigada, meninas. É foda demais e vocês falam de um jeito que eu não sei explicar, mas eu não fico deprimida. Fico com vontade de fazer. Beijos. Essa é a ideia, gente. Essa é a ideia, porque às vezes a gente fica, mas a é gente bom quando fica deprimida. É bom quando a gente ouve alguém dizendo que não ficou, né? Não, porque, eu juro, se tem uma coisa que esse podcast é a ideia dele, é que a gente fale de temas tretas, que a gente tenha noção de que tá dando merda no mundo e que tá tudo errado, mas que a gente ainda termine com aquela força. Um foguinho. É mais do que esperança, é a força de se organizar e de falar mais sobre isso pra continuar e pra transformar esse mundão. Então, ela falando que não fica deprimida e fica com vontade de fazer, pra mim, pronto, assim, ganhou. valeu.
E aí de episódios específicos, coisas que vocês passam a considerar ou passam a olhar. Então teve esse. Obrigada a vocês. Hoje eu tô usando coletor menstrual. Sofria muito com o ciclo menstrual. Ouvi sobre a ginecologia natural, muito libertador. E olha, sou médica, parabéns. Esse... Muito legal, muito legal. Muito bom. Então é isso. Muito obrigada pra você que ficou até aqui, que ouviu a gente comentar sobre episódios que você já ouviu, né? E se você não ouviu, vá ouvir esses episódios, porque eles estão muito bons de verdade, assim. São episódios que a gente tem orgulho de falar sobre, além de muitos outros, né? Afinal, são 53 episódios, 54 com esse aqui. E... eu posso dizer que eu amo todos, ou quase todos? Sim, quase todos, eu acho. Todos. Tem uns que a gente fica meio insegura. Às vezes uma tá doente, a outra, né? Ou a outra tá doente, ou tá mal, aí fala menos. Rolam esse... quase todos são muito bons. Foram muito prazerosos de fazer. Todos foram muito prazerosos de fazer e de construir, com certeza. Apesar de todo o trabalho. Então, se você tem alguma sugestão, alguma dica, manda pra gente, ou por e-mail, outrasmamas@gmail.com, ou por inbox no Instagram, ou por inbox no Twitter, ou no Facebook. A gente tá lá em todas as redes, ou até mesmo no Medium, dá pra comentar os episódios também. Sim. Que a gente vai ler. YouTube, por incrível que pareça, a gente tá no YouTube, os episódios estão no YouTube porque pediram, né? A gente não tem vídeo, gente, não tem vídeo da gente, mas tá tudo lá. Então, é isso. Tem mais alguma coisa? Não, é isso. Obrigada por estarem com a gente nessa trajetória toda e a gente percebe, a gente sente isso com vocês, de como vocês vieram caminhando com a gente aprendeu com todas essas mulheres e juntas a gente foi se organizando. Várias coisas aconteceram nesse um ano e meio, quase 2. Então a gente tá muito feliz de chegar até aqui, porque é isso, fazer o que a gente falou lá no início, voltando a Shaylee, fazer um podcast é fácil, mas manter como tudo na vida, né, gente? Começar a namorar é fácil. É isso que eu ia falar. Não, mas não manter um relacionamento é mais difícil. Tudo, um trabalho, tudo que a gente faz. Às vezes a gente para antes na barreira do fazer, né? A gente mulher, aí voltando lá na impostora, porque a gente tem medo do que vai ser. Eu acho que a nossa cabeça, né, como socializadas de pensar no todo, nossa cabeça de mulher, a gente já pensa muito nas consequências. Sim. E isso trava a gente. Então a gente não quer desmotivar falando que é difícil manter. Faça, coloca no mundo e aí vê o que dá também. Tem uma coisa de segurar um projeto quando não deu. E tudo bem não dá, né? Aí tentou fazer um podcast, não deu, sei lá, não gostou, tentou, não tá... E o não deu certo não deu audiência, não deu dinheiro, não deu resultado. Não deu prazer pra você. Sim, ou exatamente. não atendeu aquilo que você tava esperando pra colocar. Sei lá, não tá gostando, aquilo virou mais um peso, né? Quando você tem que fazer uma coisa que é que é um projeto seu, né? Que não é nem o seu trabalho direto, mas aquilo tá te agoniando mais do que qualquer coisa. Tenta outra coisa. Exatamente. E assim pra relacionamento, gente. Assumir que não deu certo, partir pra outro. A gente tem uma mania, né? Que não é uma mania, que chama capitalismo. De que nada pode dar errado. Que a gente tem que desenvolver, perseverar, que tem que dar certo, As coisas dão errado o tempo todo. Então, colocou um projeto, ou entrou num projeto, entrou no trabalho, entrou no relacionamento e não deu certo. Dá tempo de parar, refletir e mudar de ideia. Sempre acompanhado com atendimento terapêutico, por favor. Mas é isso. Então, o objetivo desse episódio específico foi a gente relembrar essa trajetória e usar dessa nossa trajetória, relembrando todos esses episódios, como um incentivo pra gente colocar os projetos no mundo e tocar eles com carinho, com verdade e tendo a coragem de assumir as falhas, de assumir que não sabe, de aprender junto. Foi basicamente um processo terapêutico esse episódio, como vocês podem reparar pela fala da Thaís. Foi. Pra gente mesmo. Aí a gente tá compartilhando com vocês, porque é isso que a gente faz. Tenha sido útil. Aí vocês contam pra gente se foi. E aí se ficou faltando alguma coisa aqui, o contato da Mari, alguma coisa vocês pedem pra gente, conversa. Que não foi fácil, né? Olha, eu já despedindo de 2019. Não foi fácil 2019. 2020 vai ser mais fácil? Provavelmente não, vai ser mais difícil. Mas a gente tá pronta, né? Exato, o casco já ficou mais grosso. Então tá bom, gente. Até o próximo. Até o próximo. Beijos. Tchau, valeu. Tchau.